Olá pessoal, aqui quem fala é Marcelo Coutinho. Trago novidades sobre o UserOut, que tem uma versão nova 5.0. O principal dessa mudança foi trabalhar na visibilidade do log e da configuração que é feita. A parte de configuração ela permanece praticamente a mesma, onde você tem a facilidade de ver os usuários conectados, a questão de inúmeras possibilidades de configuração de autenticação, mas nessa versão nós focamos, como falei, na facilidade. Então, normalmente tínhamos um log de Firewall até a versão 4, misturado com log de Firewall, log de DNS, mas sem especificar engine, e nessa versão nós incrementamos com um log de IPS, que dependendo do hardware que você tem no seu pfSense, você consegue utilizar o Suricata em modo inline, no modo IPS. Nesse vídeo de demonstração das novidades, eu vou tocar superficialmente na parte técnica e mais nos recursos visuais que nós conseguimos alcançar nessa versão. Houve muito trabalho na questão de engines, removemos algumas coisas e concentramos outras no UserOut integrado com o ngRules. Então, nós temos aqui uma interface de log totalmente renovada, com rolagem automática e a junção de exibição das categorias dos sites acessados. Se quiser também filtrar pelos sites bloqueados, temos alguns atalhos, uma pesquisa específica por um site. Nós, por exemplo, podemos clicar aqui e ver todo o site YouTube acessado, qualquer categoria que não seja nula, que tenha sido categorizada, pesquisa por porta, e da mesma forma consigo concatenar. Eu posso pesquisar, por exemplo, aqui o usuário Marcelo C, vai trazer o tráfego desse usuário, e eu quero ver só o que ele acessou no YouTube, e tenho com uma facilidade incrível a busca do log, podendo escolher alguns períodos de tempo, né? O dia de hoje, o dia anterior e assim por diante, sempre filtrando de acordo com o seu tráfego. Mas essa parte do log é sempre o histórico do que já passou, certo? Nessa versão, além da pesquisa, eu posso, por exemplo, escolher esse aqui, site da Amazon, e eu verifico que aqui está na categoria Shopping, mas ele não identificou na minha categoria local. Que uma diferença dessa versão é que ela vai adaptando as regras e as categorias do Firewall conforme o seu uso, para evitar carregar lista muito grande, né? Então, por exemplo, esse site aqui eu quero categorizar numa lista de Shopping, NG Shopping. Faço o envio, ele salva a categoria e a partir desse momento ele já está categorizado. Da mesma forma, você pode fazer a exclusão de um site que você considera que não está na categoria correta e você quer remover dela. Por exemplo, em redes sociais, você, por exemplo, remover o Instagram, certo? É uma possibilidade. Só você clicar e você tem a opção de deletar ela da categoria, ok? Isso traz uma facilidade imensa na pesquisa e no debug do que pode estar acontecendo com o site. Mas além dessa visão de log muito detalhada e concentrada, nós temos aqui um dos campos a engine, mostrando qual foi a engine que fez essa liberação ou esse bloqueio. Se eu fizer um teste, por exemplo, aqui na minha console, eu tenho um site de teste no meu filtro de DNS, que eu testo, por exemplo, o yvideos.com. E ele me bloqueia, certo? Vamos pesquisar ele aqui. Eu tenho aqui categorizado que o site YVideos foi configurado pelo grupo completo, que é onde esse usuário faz parte, e a engine que funcionou nesse caso aqui foi a engine de DNS. Então esse tráfego foi bloqueado na camada de DNS e foi negado, né? Que eu tenho aqui o registro de bloco. Da mesma forma, eu tenho no meu grupo configurado a categoria de IPS. Eu tenho travado o Ndesk, tá vendo aqui, ó? A categoria IPS diferente da categoria de Firewall e da categoria do Byte, né? Essa tela aqui já é bem conhecida de vocês e nessa versão nós incrementamos, além do que já tinha,
Você pode configurar dentro de um grupo de usuário do NGRules qual categoria que ele pode, qual que está bloqueada e qual que é para encaminhar para o proxy. Essa é a menos utilizada, dada as mudanças do tráfego web e da funcionalidade de proxy, que hoje em dia é quase nula devido a protocolos como o QUIC, que é o UDP443, certo? Mas deixando a parte técnica de lado, tenho 3 engines principais de configuração. E aqui nos logs, vamos fazer um teste de acesso ao Anydesk. Note que eu não consegui acessar nem a primeira página, né? Um comportamento que evoluiu muito com o IPS é que o primeiro pacote já é bloqueado na conexão SNI. E se a gente for verificar aqui na parte dos logs, vou filtrar aqui somente por pacotes bloqueados, eu já tenho o Anydesk travado pela engine de IPS. Ok? Isso é um avanço considerável na ferramenta, mas além disso, nós podemos configurar alguns dashboards da ferramenta. Então nós vamos acrescentar os top users, vamos acrescentar também as categorias permitidas e os sites bloqueados. Vamos organizar os 3 aqui em cima. E salvamos em seguida. A partir desse tráfego, desses gráficos, eu consigo ter uma visão ampla das minhas últimas 24 horas do que tem trafegado no meu Firewall. Então, com relação às categorias, com relação aos usuários. De qualquer forma, de forma que eu posso clicar, por exemplo, esse usuário aqui que tem 17 GB de tráfego, eu posso clicar e ele já me traz a pesquisa, o atalho para pesquisa de tudo que essa máquina navegou. Da mesma forma, nessa versão nova, eu tenho a possibilidade de ver o relatório de uso diário de todos os usuários. Isso aqui já é mais uma pegada do que o Sarg fazia, que agora está incorporado ao UserOut, tanto de usuário por um usuário específico, por IP de origem, por bytes, ou um resumo de tráfego de um usuário em relação aos sites. Dentro do próprio relatório, por exemplo, esse que trouxe vários usuários, que tem todas as categorias e todos os usuários, trafegado e tudo, posso fazer um filtro aqui, por exemplo, trazer só o usuário Marcelo C. E ele resume dentro do relatório total um relatório mais restrito. E da mesma forma posso exportar para PDF. Ok? Fechando isso aqui. Mas tudo isso aqui é relacionado ao tráfego que acabou de passar pelo Firewall. Nós evoluímos também uma tela que existia no PFTop, que existe ainda no PFTop, com o tráfego atual da máquina, né? Nessa aba aqui, nós temos o PFTop, incorporando algumas colunas que o UserOut trata, como o usuário, o site de destino e quanto está trafegado numa visão humana, com megabytes, kbytes por segundo e qual grupo faz parte desse tráfego. Então aqui, por exemplo, nós temos esse usuário PC4 acessando esse Railway.app, uma conexão estabelecida e ele faz parte do grupo completo, ok? Uma mudança interessante também está no serviço do NGRules de identificação, que agora nós separamos o tráfego em tráfego interno e externo. Por que isso? Dependendo da capacidade de processamento da sua caixa, você pode monitorar alguns protocolos só na sua interface WAN de saída e protocolos como DNS você escutar nas suas interfaces de entrada. Isso aqui é uma forma da gente economizar recurso de identificação para um menor consumo do hardware da sua máquina. Nessa rede pequena que eu tenho aqui, por exemplo, o consumo de memória está menos da metade e o consumo de CPU baixo também, devido às mudanças e várias engines que nós mudamos. E como apresentação do último recurso, eu tenho a opção de enviar o meu log para outra caixa.
muito útil na situação onde você tem uma matriz e várias filiais. Então eu posso marcar aqui, ó, onde está o meu pfSense remoto, que vai ser o servidor que vai receber meus logs, e marco nessa opção aqui que, além de gravar o log local, eu quero gravar o log local e enviar para outro host. Salvo as configurações. Estou nesse file aqui, acesso o outro file, o meu de laboratório, que seria o concentrador de logs, e aqui na parte de file eu já tenho logs tanto do file local quanto do file remoto que eu pedi para enviar os logs para cá. Bom, de novidades o pacote está repleto, mas uma visão rápida das novidades estão presentes nesse vídeo. Agradeço o tempo dispensado e em breve lançaremos mais vídeos detalhando melhor o funcionamento de cada engine.